Teorias da inspiração, porque de conspiração está o mundo cheio. Alô, alô! Então, muito bem-vindos a mais uma Teoria da Inspiração. Eu já tinha avisado que não iam ver nada de jeito em vídeo. Hoje, por exemplo, eu estou acabada de acordar e estou de camisa de noite. Portanto, eu passei a noite toda a pensar, a ter este podcast na minha cabeça e pensei, bem, esperas um bocadinho, não vais treinar já e gravas, porque senão nunca mais saímos daqui. E nesse contexto, queria-vos agradecer as mensagens e os comentários ao podcast que eu vou recebendo. O Spotify não permite comentários, que é pena, mas eu acho que agora ele tem assim uma cena de votação, se gostaste ou não do episódio, respondam e subscrevam, porque isso é fixe, ajuda a mensagem a passar. Mas o YouTube permite, só que acho que a maioria das pessoas vê isto no Spotify, e eu compreendo, porque o YouTube não é nada intuitivo, e mal uma pessoa vai ver outra coisa num sítio qualquer, aquilo para, não é? E nós queremos é estar na vida sempre a ouvir. Mais, o que é que eu vos queria dizer? Mas quando eu faço a publicação no Instagram do episódio, se vocês comentarem acima de tudo, as mensagens é sempre fixe eu saber o impacto que teve em vocês. Mas se comentarem, dão mais feed e as pessoas veem e ficam interessadas em, não é? Porque a mensagem está ali escondida. Depois outra coisa, se partilharem, estão a fazer a vossa parte também, a ajudar pessoas que possam ter interesse, e eu nem costumo muito falar nisto, nem costumo pedir nada disto, mas queria agradecer, porque efetivamente a pesquisa do Spotify está porreira, porque as pessoas têm encontrado o podcast apenas porque estão a pesquisar determinados temas, ou porque o Spotify sugere, e tem vindo muita gente nova mesmo, mas por outro lado também penso que será que terá a ver com partilhas de quem está a ouvir, e por isso agradeço imenso, porque é exatamente dessa forma que nós somos e é dessa forma que nós expandimos a consciência e ajudamos os outros e não custa nada, não é? Então queria agradecer imenso. E depois é muito giro, eu até vou partilhar depois algumas mensagens que as pessoas me enviam. Um, tipo, tinha uma no outro dia que era: se afaste-me de um burnout, quer dizer, a pessoa teve o burnout, mas não estava a perceber que estava viciada em stress, não estava a perceber a raiz, que é o que nós queremos sempre perceber. E é muito giro vocês validarem o podcast. Recebi uma mensagem ontem de uma rapariga que dizia que estava em viagens e entre voos estava-me a ouvir e que estava a ser a companhia dela, e que por um lado não me conhecia de lado nenhum, mas que já sentia uma ligação por causa da minha sinceridade, vá, a trazer os temas. E foi muito giro porque, enfim, porque ela estava a falar, não sei, pão, queijo, queijo, etc. E no fundo, estas mensagens sobre o podcast são vocês a validar o meu diálogo interno, porque uma coisa é quando eu dou consultas, ou quando eu dou aulas ou mentorias, é o meu trabalho mesmo diretamente. Mas aqui no podcast, eu claro que misturo o meu trabalho, porque eu trabalho naquilo que eu gosto, portanto são os temas que eu mais gosto de falar, mas tem muito de Mia lá dentro e também tem de Mariana, que é o meu verdadeiro nome, e portanto, nesse sentido, acreditem que estes podcasts são o meu diálogo interno aqui vomitado e sem censura nenhuma. Vai, eu às vezes tento não trazer pessoas concretas para aqui para não as expor, porque elas não têm que sofrer nada disso. Ainda por cima, agora a minha mãe tem Instagram, portanto, malta, isto agora vai haver muita censura, não, estou na tanga. Mas também às vezes tento. Ultimamente, mais recentemente, por causa do momento de vida em que estou e das transições que estou a fazer no meu ser, não é? Porque a ideia é evoluirmos. Estou a tentar trazer as coisas com mais delicadeza. Aliás, nós do denso para a subtileza, da densidade para a subtileza, passamos pela gentileza, ou deveríamos passar. Então eu estou a tentar, e foi muito giro. Eu ontem estava a dar consulta a uma rapariga que por acaso
é amiga de um amigo e, portanto, eu já a conhecia socialmente. Eu não dou consultas a amigos nem a familiares, mas vá, conhecidos, tem que ser, porque o meu trabalho funciona 90% em passa a palavra, portanto, conhecido terá que ser. E ela dizia-me ontem que já tínhamos convivido. Ontem estávamos a acabar um processo super bem sucedido. Estou mega feliz e portanto, isto eu estou a gravar no fim de julho e estou mega feliz de estar a acabar imensos processos no fim de julho para poder ir de férias. Foram mesmo trabalhados a nível de cronómetro quase, e em que as pessoas estão fantásticas. E ela dizia-me que quando me conheceu há muitos anos atrás, me achava completamente arrogante. E agora ela estava a acabar o processo a perguntar se me podia convidar para uma festa, não é? Sendo minha paciente, se me podia convidar para uma festa. Bem, e neste caso eu acho que pode, mas não costuma. Isso agora não interessa nada. Foi muito gira, eu até tive vergonha, honestamente. Fiquei contente de perceber a evolução que já teria acontecido em mim, mas fiquei com vergonha quando ela me disse que me achava super arrogante. Eu também me achava arrogante. E que até estávamos a falar de algum tema numa festa e que eu disse, ela fez-me uma pergunta e eu disse, ai, Googla! Portanto, isto era a parvinha que eu era, mas também lhe estava a dizer com honestidade que na altura era uma capa que eu usava, até lhe disse mesmo assim, para afugentar assim aqueles primeiros com menos paciência, era uma capa para me proteger, para não sofrer, não é? Lá está, tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha infância, tem a ver com as minhas feridas da minha criança. E esta é a beleza. Estou a falar de tudo menos de transgeracionalidade, mas já vamos lá. Esta é a beleza, porque à medida que vamos curando as feridas, vamos evoluindo e vamos alterando a nossa forma de ser. Eu já não preciso de ser arrogante ou tão arrogante, porque eu não preciso de fazer com que as pessoas se vão embora para ser eu a ter o controle do abandono. Não é? Porque se as pessoas não gostarem de mim e se forem embora e não sei o quê, por elas eu volto a ser abandonada. Mas se eu as provocar, se eu as incomodar, se eu for fria e arrogante, elas vão-se embora porque eu indiretamente as mandei embora. Portanto, eu aí volto a ter o controle da situação. Ok? Agora estamos a falar de feridas. A ferida do abandono, juntamente, quer dizer, a ferida do abandono acaba por ser mais tarde reativada. Portanto, eu imaginemos, 3 anos sinto a ferida do abandono. E quando eu volto a sentir esta ferida, já ali depois dos 5, 6, ela já vem com uma configuração diferente, porque a minha mente está diferente, então eu já não vejo como um abandono, vejo como uma traição. E isso dá-me um traço de caráter, vamos dizer, uma parte da minha personalidade, para ser mais fácil, de psicopatia, ou seja, de controladora. Então é muito comum uma pessoa que sofreu abandono, que interpretou como abandono em muito tenra idade, que mais tarde passa a considerar esse tipo de atitude uma traição e que por isso tenha uma personalidade mais controladora na vida, que era a minha. E ainda é, eu estou a sair estou a tirar essa capa, estou a tirar essa máscara. E portanto, naquela altura eu fazia isso. Eu queria estar em controle das pessoas irem embora, porque eu achava que o desfecho seria sempre as pessoas irem-se embora e deixarem-me. Uma coisa era fazerem-no sem eu ter mão, outra coisa era fazerem-no porque eu provoquei. Eu sentia poder aí. Enfim, já agora, como surgiu naturalmente, este é um exemplo de uma ferida curada, não é? Hoje em dia, volta e meia isto aparece, porque é um hábito, não é? Mas é uma sinapse que está a enfraquecer, é um caminho aqui da minha psique que está a ficar cheio de terra e de plantas selvagens, já não dá mais para fazer esse piloto automático. Então eu já começo a estar mais tranquila, a observar e a deixar que se as pessoas quiserem ir embora, se vão embora. Pronto, whatever. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque esta é a verdade, porque a verdade surgiu e eu tenho que dizer o que estou a sentir. Porquê? Como eu tenho consciência do meu inconsciente,
como eu conheço a história dos meus ancestrais, como eu sei de transgeracionalidade, que é uma doutrina, vamos chamar assim, eu percebo que provavelmente as minhas antepassadas, sobretudo no mesmo sexo, há uma linguagem forte que reverbera, foram silenciadas. Não podiam dizer a sua verdade. E é por isso que, para mim, é sempre aquele claim do verdade seja dita. Eu tenho pavor à mentira, mas acima de tudo, eu tenho pavor àquilo que se pensa e, acima de tudo, àquilo que se sente e não se diz, porque pensar e não dizer é uma coisa que nós temos que fazer. Mas sentir e não dizer, pelo menos sentir e não elaborar, não vai dar. Porque nós sentimos uma emoção, não é? A emoção vem e nós sentimos-la. E depois ela vai à mente e passa a ser um sentimento. Esta é a diferença entre emoção, sensação e sentimento. Então, quando a emoção vem e eu sinto, eu vou ter que elaborar, não é? Elaborar é muita coisa. Eu posso ir para a terapia, eu posso meditar sobre aquilo, mas isso acaba por se transformar numa palavra que vai ter que reverberar, vai ter que fluir, não pode ficar estagnada, não pode ficar bloqueada. Então eu compreendo que eu trago aqui este papel de dar voz a estas mulheres porque elas não puderam. Porque, gente, convenhamos, é muito exagerado, não é? É muito exagerado. Eu acho que é exagerado. Eu não tenho no meu seio, no meu meio, não digo familiar, porque na família claramente que eu sou a representante deste papel, mas mesmo no meu seio de amigos e etc., eu não tenho muita gente que tenha que falar de tudo o que sente, tipo, explicar tudo, comunicar tanto, que tem esta verdade a precisar de sair. Isto é exagerado. E nada do que é exagerado é bom. Honestamente, não existe bom e mau, mas tipo, é um desequilíbrio. Então, por isso é que eu já comecei há algum tempo a primeiro pensar bastante e filtrar um bocadinho e dar outra dinâmica para as coisas saírem. Mas por outro lado, portanto, para não ficar desequilibrada, e a forma como o digo é importante, mas por outro lado eu acabo por ter que trazer. Então agora sim, já estamos a falar em transgeracional, em antepassados, em clã familiar e em ancestralidade. E na verdade eu senti de trazer o tema ancestralidade porque vou querer falar sobre o curar o clã e primeiro tinha que explicar isto. E depois pensei, mas são férias, tens de descansar. E depois, calma, grava meia horinha de cada um e mantenha consistência, porque isso é interessante. Agora as pessoas estão de férias e é quando mais podem e querem ouvir e não terem nada, é chato. Então, nós estamos aqui habituados já há muitas gerações e mais recentemente a ter em conta que nasceu, é parecido com o pai, tem os olhos do pai, tem a boca da mãe. Ok, então mas e os avós? Então, mas e os bisavós e os trisavós e todas essas histórias que estão para trás? Não é? Nós aqui na genética estamos mais habituados a pensar diretamente nos pais. Mas então e a epigenética? E nesse sentido, conhecer a ancestralidade é autoconhecimento. Conhecermos a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, termos noção da nossa árvore genealógica e fazermos uma investigação profunda é autoconhecimento. Porque, como eu estava a dizer, eu tenho esta necessidade de trazer a verdade por todas aquelas mulheres que não o puderam fazer. Então, eu vou explicar isto um bocadinho, não vou aprofundar, porque eu em setembro estou a sentir muita vontade de trazer uma mentoria de novo, uma mentoria sistémica, de transgeracional, em que vamos trabalhar a árvore genealógica e tudo isso. Já está um link no meu Linktree no Instagram de lista de espera. Eu ainda não anunciei nada, estou a falar agora aqui, ainda vou ver como é que é, mas lá para setembro, outubro, uma coisa bem forte, uma cura bem forte, o maior mergulho da nossa vida. Garantidamente. Mas vou explicar desde o início
Porque há pessoas aqui que já estão dentro do tema e há pessoas que estão a cair de paraquedas. Eu no outro dia dei uma consulta a uma rapariga que ela tinha 19 anos e ela não sabia nada de sistémica. Jesus, não é? Aquilo parecia uma aula, não uma consulta. Então o que acontece, e vou simplificar, não vou ser muito científica porque eu não sou cientista, é que existe uma ligação muito forte, acima de tudo até, vinda do feminino. É o feminino que gera, não é? E que gera. É o feminino que gera e que traz vida. Então, isto está pensado para haver um elemento concreto nesta história das células que se chamam mitocôndrias. E as mitocôndrias existem no feminino e param no masculino. O homem, como não vai gerar, não vai passar mitocôndrias à geração seguinte. É sempre a mulher que passa. Então, no caso de seres homem, a tua trisavó passou a informação do seu ser e até dos seus antepassados, a tua trisavó, foi o que eu disse, à tua bisavó. E a tua bisavó passou à tua avó. E a tua avó passou à tua mãe. E a tua mãe passou-te a ti. As mitocôndrias são os nossos geradores energéticos, por assim dizer. E que trazem toda a informação de um clã. Já vamos ver que tipo de informação é essa. É uma informação muito especial e muito específica. No caso de seres mulheres, podes ter filhos ou não, agora vamos falar na hipótese de teres. Então, a mesma coisa, a tua trisavó traz essa informação, vai passar. A trisavó foi o que eu disse, acho que disse bisavó, bem. Já sabem que eu sou disléxica. A trisavó passou à bisavó, a bisavó passou à tua avó passou à tua mãe, e tu, a tua mãe passou-te a ti, e tu passas ao teu filho e fica por aí, e depois, ou passas à tua filha e continua. Ou seja, na verdade, os óvulos que uma mulher tem já vêm dessa barriga dessa avó, podemos dizer isto assim. Já vêm condicionados com toda a história. Então, na verdade, as mitocôndrias acabam por trazer não só a informação genética, física, cor de olhos, cor de cabelo, etc, etc e tal, que vai sofrer mutações genéticas com a informação do pai, claro, mas, acima de tudo, os segredos, os silêncios, as dores, as sombras, as tristezas, os destinos por cumprir, os sonhos por realizar, enfim, tudo aquilo que não se vê. E que é muito típico do universo feminino. E por aqui não estamos a falar de mulheres, não é? Todos temos um universo feminino, os homens também têm, e o feminino é muito o espiritual e o emocional, não é? Os homens é mais matéria, mais física, é mais a doença na matéria. Portanto, este feminino é uma energia, uma qualidade energética da natureza que traz, lá está, as sensações. E então o que acontece é um bocadinho como. Hoje em dia já ninguém bebe leite, ainda bem, porque é super inflamatório, mas lembram-se quando éramos miúdos e pegávamos num copo de leite ou numa caneca de leite aquecido e tal, e pegávamos numa colher e punhamos chocolate em pó. Então, digamos que eu sou o fundo deste copo de leite, porque se o copo fosse em gerações, eu estou aqui em baixo, não é? E por cima está a minha mãe, por cima da minha mãe está a minha avó, pá, 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 pá. Então, a minha bisavó, a minha trisavó, eu hoje estou a embirrar com a bisavó, a trisavó. A minha trisavó é o chocolate em pó. Então, ela está no topo a dissolver, e o mais natural é que a minha trisavó está no topo a dissolver as suas histórias, as suas dores, as suas amarguras estão ali a derreter e vão cair em cima de quem? Da filha dela, não é? Da filha dela ou do filho dela, portanto, vão recair mais densamente, mais partículas ainda a dissolver em massa, logo na camada seguinte. Mas isso é um bocado ilusório. Isso é um bocado ilusório. Não é? Portanto, efetivamente a filha vai trazer a cor de olhos, o feitio, não sei o quê,
Mas malta, nós sabemos que o pó vai cair lentamente, vai passar por todas as camadinhas, vai passar também pela minha avó, vai passar pela minha mãe, vai passar pela minha irmã e depois, praticamente, que efetivamente vai assentar em mim. Quer dizer, isto para dizer o quê? Normalmente os destinos, para trazer, para honrar, saltam uma geração, mas isto para dizer que, na verdade, há uma aparente conexão mais forte entre a geração seguinte, mas na verdade não precisa de ser assim, porque o chocolate vai ficar ali mais fortezinho em baixo, na camada de baixo. Ou seja, essa carga transgeracional, não é, do ancestral, vai acabar por pesar até 7 gerações. Agora, desenganemo-nos porque nada é estático na natureza e vai chegar lá alguém com a colherzinha e vai mostrar aquilo tudo. Portanto, os pozinhos de dor, chamamos assim ao chocolate em pó, os pós de dor, de silenciamento, de recolhimento, de atos inacabados desta mulher vão espalhar-se por todos assim que ela morre. A energia dela, o corpo desaparece e a energia dela é reverbera, continua, não é? Nada se cria, nada termina, tudo se transforma. Vai continuar, vai ser espalhado aos bocadinhos. Eu, por acaso, no outro dia estava a pensar nisto porque estávamos a dividir umas coisas da minha avó entre irmãos e primos e umas coisas ridículas, tipo umas toalhas e uns guardanapos, umas latas de bolacha vintage, uns pechebecos, whatever, livros. E eu estava a perceber que a história da vida daquela mulher estava tipo tentáculos de polvo. Lá está, polvo é pó em espanhol. Esse pó de dor a espalhar, não é? A diluir-se por todos. E por amor, tu carregas ao preço da tua própria vida. Ok, então vamos ainda tenho outra analogia que me lembrei ontem à noite, minha Nossa Senhora me ajude. Então o que eu estou a dizer é que efetivamente existem 3 leis sistémicas. Estamos a falar em teoria sistémica das constelações, que é a ordem ou hereditariedade, em que claramente eu tenho que respeitar quem vai estando acima de mim, a minha irmã mais velha, a minha mãe, a minha avó. Essa ordem tem que ser respeitada, senão o clã fica desorganizado e não estamos a ocupar o nosso lugar. Depois temos o equilíbrio entre dar e receber, em que se eu dou mais do que recebo, vou ficar em expectativa, vou ficar em vítima, vou ficar em queixa, isso está tudo mal. Vou estar a ocupar espaço a mais. Portanto, eu tenho que ser responsável não só pelo que recebo, mas pelo que dou e controlar isso, equilibrar. Controlar não é uma boa palavra. O equilíbrio entre dar e receber, portanto, e depois temos o direito a pertencer, em que todos temos o direito a pertencer, inclusivamente todas as partes de nós têm o direito a pertencer e tudo existe e tudo tem 2 lados na natureza. E isto aqui é um ponto muito importante na sistémica e no transgeracional. Quando alguém é excluído, e todos nós temos aquela tia que tem mau feitio, aquela avó que também tem mau feitio, ou aquele avô que está sempre a falar das histórias de guerra, ou aquele primo que se meteu na droga, whatever. Sempre que há uma exclusão, nasce mais tarde alguém no sistema que vem reparar o sistema e que vem fazer com que a dor, lá está o silêncio desse elemento anterior que foi excluído, a dor seja vista, seja ouvida, seja honrada, seja integrada. Portanto, de facto, uma quarta lei possível, aqui nas leis sistémicas ou nas ordens do amor, seria: não se constrói felicidade em cima da infelicidade dos outros. E nós vemos muito isso. Casamentos que foram terminados de forma errada para dar origem a uma nova família. A nova família não funciona porque aquilo não foi bem feito, foi em cima da infelicidade de outras pessoas. Eu vejo muito isto em consulta, em terrenos e em casas que são resultado de partilhas que deram muita confusão, que deram muita dor. Não se consegue construir felicidade em cima daquela infelicidade.
E o mesmo nós vemos na nossa vida diariamente, quando efetivamente há, e nós podemos ter mais consciência ou menos, há um excluído, e por excluído entenda-se um aborto, porque acaba por ser uma exclusão, a menos que se fale, a menos que se diga, a menos que seja honrado através de um ritual, de uma constelação, ou que seja. Um aborto é um excluído, essa tia é uma excluída, aquela história daquele avô que imigrou e que não se fala é uma exclusão. Portanto, temos que estar muito atentos aqui ao que é uma exclusão. E enquanto nós não, através do nosso comportamento, e lá está, é aquela criança birrenta que está sempre aos berros às vezes, enquanto através do nosso comportamento, e isto é inconsciente, não fazemos com que a dor daquela energia, daquela história, daquela pessoa, energia essa que carregamos agora na nossa encarnação, seja vista, honrada e dignificada, e o clã nesse movimento reparado, seja reparado, esses destinos sejam reparados, é quase como um remendo, é fazer bem, é fazer direito. Enquanto isso não aconteceu, não há felicidade para ninguém. E por isso é que isto é tão importante. Então, agora vocês dizem assim, pá, mas olha, então eu tinha... Por exemplo, eu tinha uma trisavó, não é, que teve imensos filhos e que teve imensos abortos e nados mortos, não é, filhos que nasceram mortos. Então, e tu carregas isso? Calhou-te isso? Não calhou, não calhou. Eu quando faço o meu plano encarnatório, eu acedo a fontes energéticas, a qualidades energéticas que estão disponíveis num cardápio, não é? Como se eu fosse ao restaurante, eu quero comer e eu sei que hoje apetece-me vegetariano. Quando é um plano encarnatório que nós fazemos antes de encarnar, nós temos uma determinada vibração que vai falar do quê? Uma vibração fala sobre o meu nível de densidade e o meu nível de subtileza. Ou seja, está a falar de Sankara e Parami, está a falar de bons créditos e de maus créditos, está a falar de a quantidade de vezes que eu fiz nas outras vidas alguém sofrer e a quantidade de vezes que eu fiz alguém feliz. É uma média entre as duas coisas e isso vai-me dar uma vibração específica. É uma vibração mais densa e mais pesada, em que eu preciso de determinado cardápio, eu preciso de determinado cenário para continuar este teatro? Ou é uma vibração mais subtil? E o continente, o país, a cidade, a família e os pais que nós escolhemos têm as condições perfeitas, e claro, é disso que estamos a falar hoje, os avós e os bisavós e os trisavós têm as condições perfeitas para a minha evolução, para aquilo que eu faço de plano da minha evolução. Eu vou dar um exemplo, porque eu sei que os exemplos são sempre importantes aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Epá, depois quero dar exemplos reais, mas não quero expor pessoas. Bem, vou começar a falar. Imaginem que eu tenho um karma da humildade. Nesta vida, se eu tenho o karma da humildade, e sim, existem métricas para sabermos o nosso karma, significa que eu fui arrogante. Pronto, já tenho aqui pistas sobre o que é que aconteceu. Então, eu aqui venho com o karma da humildade. A minha pergunta é: vocês acham que se eu quero evoluir com este karma da humildade, perdoar-me, reparar o clã, reparar o meu destino, etc., acham que eu posso ter uns pais perfeitos que não me dificultem a vida? Claro que não. Eu ia ficar aquela menina mimada a mandar em toda a gente e a fazer só o que quero, arrogante, não é? Então, eu escolho todos esses desafios. E há muitos desafios que me são trazidos ainda pela ancestralidade, não é? Uma doença que vem da trisavó. Todos esses desafios foram escolhidos pela minha alma, não concretamente, não diretamente. Olha, quero esta bisavó, quero aquela doença, quero este divórcio. Não. Mas porque a energia é perfeita e transmite toda a informação. Aqui na Terra nós precisamos das palavras, dos factos, mas quando nós estamos em planos muito mais elevados, em que temos a total consciência, não é? No nosso eu superior, nós sabemos de tudo simplesmente por sentir, por olhar, pela vibração. E ao ter essa informação, eu escolhi esta família com esta história. Portanto, não é que, então aquela trisavó teve aquele problema, olha, vai-me calhar esta fava. Não é. É, efetivamente, eu escolhi aquela
qualidade energética era o que eu precisava, era perfeita para mim. Então, eu neste movimento comecei a pensar que efetivamente esta história do eu estou sempre a pensar em transgeracionalidade, mas o tema que eu trouxe assim escrito foi os ancestrais. Este tema dos ancestrais dá para imensas metáforas. Mas reparemos também que, na verdade, quando eu estou a trabalhar com os alunos esta história do transgeracional, nós fazemos a árvore genealógica e penso que hoje em dia já é sabido que aquilo que a mãe sentiu, pensou e estava a viver ao longo dos 9 meses tem impacto na criança. Portanto, nós aí vamos estudar como é que foi a nossa vivência in útero, que é uma das coisas que eu trabalho imenso em terapia, é e voltar lá ao útero e voltar a sentir e tirar o que está a incomodar e pôr uma coisa nova, pronto. Agora, o que já não é tão sabido é que o que aconteceu 3 meses antes ou mais da concepção já tem impacto. Porquê? Porque efetivamente foi aí que eu fiz o meu plano encarnatório, não é? Quer dizer, foi antes, mas por aí eu estou a fechar o meu plano encarnatório a dizer: olha, vamos embora, é aqui naquele, é aqui, sou aquele óvulo, é ali naquele útero. Portanto, porquê? Porque as dores que aquela pessoa, a tristeza, tudo aquilo que aquela mulher estava a sentir, tem a vibração certa para o que eu preciso vir trabalhar. E nesse movimento, nós também vamos investigar como é que estava a avó, como é que estava o avô, e se pudermos continuar, a trisavó era viva, como é que estava, qual foi a história dessa mulher? Porque é aí que nós temos pistas e que fazemos o nosso autoconhecimento através de olhar estas histórias. Agora, a verdade é que, e isto já parece mal a transgeracional, vamos deixar para setembro, outubro, a verdade é que quando começamos a investigar estas histórias, aparecem muitos entraves, mas nós vamos saber aquilo que precisamos de saber. E começamos a falar com a mãe, ou com o pai, ou com a tia, a fazer perguntas, e nunca é o que eles respondem, mas como eles respondem. Mas pronto, isto depois vemos. Então eu pensei assim, bem, efetivamente, esta história da ancestralidade e do transgeracional tem muito a ver com um bolo rei. Era fixe estar a fazer este episódio no Natal, mas surgiu-me este insight, eu não vou atrasar. É um bolo rei. Porque vem o bolo rei e o bolo rei está com aqueles frutozinhos, não é? Temos a massa mãe, lá está aqui a representar as mitocôndrias, esta passagem de informação no feminino, não é? Epá, se calhar precisava de falar um bocadinho sobre genética e epigenética, antes de passar ao bolo rei. Ok. A genética é uma carga que traz informação e que vai passar informação, sim, tudo bem. Só que existe a epigenética. E a epigenética fala sobre, portanto, os genes do cancro todos temos, mas depois o cancro pode desenvolver-se de geração em geração ou pode metilar, o marcador genético pode metilar, que é quase meter a tampinha e tapar esse marcador e ele não vai pronunciar-se. O que é que faz com que determinados marcadores genéticos e epigenéticos continuem? Eu estou a explicar assim simplificadamente, portanto, isto não é técnico, não é científico, nem é a minha área, é para todos entendermos. Continuem aquela doença de geração em geração e algumas pessoas metilam e não desenvolvem a doença. E aí já tem a ver com o pensar, sentir e agir, que são as 3 dimensões do humano. Acima de tudo, o pensar e o sentir. Então, mas o agir também. O que é que vai ser? O diálogo interno da pessoa, se é um diálogo interno saudável, positivo, eu mereço, eu vou fazer bem, eu vou fazer melhor, eu vou me cuidar em amor próprio. Os hábitos da pessoa, como é que ela se nutre. E diálogo interno é nutrição já, mas o que é que ela come? O que é que ela bebe? Faz exercício, não faz exercício? Em que meios é que ela se move? Ambiente. Em que meios é que ela se move? São meios saudáveis ou são meios tóxicos? Tóxicos quimicamente e tóxicos emocionalmente. Então, efetivamente, nós conseguimos, não importa a genética, porque a epigenética vem por cima da genética e, dependendo de facto da nossa nutrição no geral, não é? Pensamentos,
como é que nós levamos a nossa vida, esse tal ser saudável, física e emocional e espiritualmente, não é? E mentalmente, 4 dimensões. Isso é que vai falar sobre o que é que nós vamos continuar, perpetuar, trazer. E eu acho que era importante falar disto, porque de facto a trisavó passa informação nos genes, mitocôndrias e é para reverberar, mas se eu tiver uma forma de estar saudável e se eu tiver consciência do meu inconsciente, eu consigo fazer estas dores serem honradas e dignificadas, mas não ao custo da minha própria vida. Eu paro o comboio, não é? Aquele comboio que está sempre em catador para contar a mesma história de geração em geração. Eu paro e digo assim: obrigada, foi demais para mim e agora vou levar a minha parte, responsabilizo pela minha parte e deixo o resto convosco. Façam conta, e está lá, estão todos os antepassados em escadinha no comboio e eu peço ao maquinista: olha, paro lá, agarro na minha malinha e saio pela porta e vou a pé. Opa, porque temos que individuar, porque temos que seguir o nosso próprio trilho, não é? Nós não vamos estar gerações em gerações a repetir a mesma história com requintes de malvadez e alterações de época incessantemente. E é este o novo paradigma, é nós estarmos a tomar consciência de que somos pozinhos de dor dos nossos ancestrais. Vamos ao bolo rei. Então o bolo rei está ali sob a massa mãe, não é? Sob este feminino, esta mãe terra onde nós plantamos, e ele tem por todo, por dentro, pedacinhos de fruta cristalizada, não é? Que são os tais pedacinhos de dor que estão ali dentro, aquela dor mais. São dores, são pequenas dores que estão ali abafadas, silenciadas, camufladas dentro da massa, é um facto. Estão cristalizadas, reparem, é fruta cristalizada, porque é dor que cristalizou. Mas ela não deixa de estar ali em grumos. Nós, quando vamos comer, não é? Quando vamos para a vida, vamos levar com aquilo. E aí essa fruta é a dor dos nossos antepassados. E por cima, nós temos fruta cristalizada maior, não é? Porque já sabemos que o maior acaba sempre por vir à tona, não vale a pena. Mesmo, epá, isto parece uma cena de culinária, mesmo no pozinho do leite com chocolate, o pozinho vai, ele dissolve-se, muito bonito, parece um bailado, não é? Depois ele acumula-se em baixo, depois vem alguém e agita, e lembram-se, quando era o Nesquik ou essas coisas, que subia sempre uns grumos de chocolate, assim, umas bolinhas, que não dissolvia tão bem. Pois é, não dissolve tão bem, porque as maiores dores vêm sempre ao de cima. As dores mais abafadas, mais silenciadas, isso mete-se realmente em nível de dor, em profundidade de dor. Eles vão vir à tona, não vale a pena abafar esses silêncios e achar que essas histórias morreram quando as pessoas morreram, porque não morreram. Porque eu também pensava que o chocolate estava dissolvido e não estava. E porque eu pensava efetivamente que num bolo metia lá para dentro a fruta cristalizada e estava, mas realmente o inconsciente faz-nos fazer um bolo rei em que as dores mais cristalizadas em forma de fruta estão em cima, os pedaços maiores, aqueles nacos, estão ali. Mas chega alguém e ai, deixa por aqui uns pozinhos de açúcar, não é? De veneno, uns pozinhos, parece uma névoazinha para abafar a frutinha, não é? Fica assim mais. Deixa por aqui um bocadinho de docinho. Isto é, quando nós dizemos assim, não, não. Eu pergunto assim, oh mãe, olha, e aquela tia que não se fala? Ai, não sei nada dela, está tudo bem, ó, pozinho branco a abafar, não é? Mentiras brancas a abafar o pão de ló, a abafar a dor cristalizada nesses frutos grandes em cima que vieram à tona. E entretanto, quando vamos comer o bolo rei, o que é que a pessoa pensa? Vai-me sair fava ou vai-me sair brinde? Não é? Porque surgiu desde sempre esta tradição, inicialmente dava-se o bolo e dava-se uma moeda, depois começou-se a pôr lá dentro, e a cena é um bocado o Halloween, o trick or treat, não é? Trick or treat, que é partida ou doçura ou travessura.
não é? Pronto. Então no bolo rei nós também temos a doçura ou travessura, e nos destinos e nas dores que nós trazemos nas nossas células, não é? Nas nossas células nós temos a cor do cabelo, a cor dos olhos, o feitio, mas também as memórias e, acima de tudo, as memórias imemoriáveis, as silenciadas, as tais dores, não é? Isso vem tudo lá. Então nas mitocôndrias não passa nada, vem tudo, não fica nada por trazer. Então, nós vamos a comer o bolo rei e vai-me sair fava ou brinde. Toda a gente quer brinde, mas pode sair fava. E acho que não é agradável. Eu não costumo comer bolo rei, mas acho que não é agradável, porque acho que aquilo... Quer dizer, o brinde também não, porque bate-se ali com os dentes, não é? Pum! Olha, calma, aconteceu-me isto. Estou a trazer este destino da minha avó. Estou a trazer isto para honrar e para ser visto. Não é sexy. Mas, epá, eu já estou a falar de curar o clã, não sei, acho que não. Mas se for brinde é fixe porque, deixa ver, é fixe, é quase como uma herança, não é? Daquelas que vêm cheias de dinheiro e de coisas. Se for fava, não é? Se trouxer dívidas, ninguém gosta. Mas na verdade eu acho que a fava e o brinde são a mesma coisa. São faces diferentes de uma mesma moeda, são perspectivas. Porque aquilo que pode parecer fava, não é? Eu trazer uma doença, se calhar vai ser a minha cura, vai ser a minha oportunidade. Não é à toa que a maioria das pessoas diz aquela doença foi o melhor que me aconteceu. E aquilo que às vezes pode parecer um brinde, não é? Que é tenho olhos azuis e cabelo loiro. Pode ser um problema e eu posso atrair só pessoas que andam atrás de mim pela minha imagem e é isso que me vai levar a bom porto. Portanto, fava ou brinde é tudo a mesma coisa, não é? E no próximo, vamos manter este episódio assim com 40 minutinhos, e no próximo episódio, dia 1 de setembro, então vamos falar sobre o curar o clã, o reparar estes destinos. Mas somos nós que curamos o clã, mas isso não é petulância nossa, não é arrogância nossa. Não é bem assim, não é bem assim. Nós efetivamente nascemos para curar o clã, porque a nossa cura está em curar o clã, mas não vamos salvar ninguém.